É amém demais, né? Fica cansado de dizer amém. Então, abre a tua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Só um versículozinho. Atos 2, 42. Samuel, me ajude, Samuel. Me dê retorno, Samuel. Eu fico surdinho aqui. Atos 2, 42. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Quantos gostariam de estar em outro lugar nesse momento? Você está aqui porque quer, não é isso? Você escolheu estar aqui, não é isso? Você escolheu, não. Quero ir para a igreja hoje, quero lá adorar o Senhor. Ou é porque você, rapaz, eu queria mesmo estar lá na Disney, né? Mas aí o dinheiro está curto, só sobrou aí para a igreja mesmo. Espero que não seja essa a questão. Isso é uma noite de comunhão com os irmãos, com Cristo. É uma noite especial. Atos 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Posso ler de novo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, Deus santo, Deus altíssimo, Senhor, Tu és adorado nesse lugar e nós viemos aqui porque Te desejamos, porque temos uma fome, uma sede de Ti, Senhor, de estar contigo, de Te adorar, Senhor. Tu és a nossa porção, Tu és, Senhor, a nossa herança, Tu és o desejado da nossa alma, Senhor. Portanto, Pai, nós estamos aqui porque queremos estar aos Teus pés, Senhor. E nesse momento especial, Pai, queremos também ouvir o Senhor falar conosco. Queremos nos aquietar aos Teus pés e ouvir da parte do Espírito Santo falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, Pai, arranca os impedimentos nos nossos corações, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que bloqueia, ó Deus querido, de ouvirmos o Teu Espírito falar conosco. Que o Senhor venha sobre mim, venha sobre nós, ó Deus, com a unção do Teu Espírito, e trata conosco de uma forma muito especial nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, irmão. Bom, eu quero falar hoje à noite. Hoje eu não tenho um texto para fazer exposição, eu tenho um tema. Eu quero falar sobre koinonia, diga koinonia. Quem já ouviu falar em koinonia? Deixa eu perguntar, quem nunca ouviu falar sobre koinonia, levanta a mão. Muita gente, né? Muita gente. Pois bem, koinonia é comunhão. A palavra koinonia no grego significa comunhão. Eu quero falar sobre comunhão, que é koinonia. É a ideia básica de comunhão. Também expressa a ideia de comunidade, de ajuntamento, uma reunião de crentes. No tempo de Jesus, nos dias de Jesus, meio à cultura grega, a expressão koinonia, ela tinha pelo menos 3 significados. O primeiro significado era exatamente de uma sociedade comercial, como se fosse ali um coletivo de empresários, por assim dizer, de pessoas, como se fosse um coletivo de feirantes, pessoas que se reuniam com as suas atividades comerciais. Era a koinonia. Um segundo significado na época de Jesus era
sobre o casamento, quando duas pessoas se uniam em casamento, a fim de terem coinonia de vida, o resto das suas vidas, né? Viverem juntos, viver a partilha de uma vida juntos, casamento, coinonia. E uma terceira ideia muito aplicada, e principalmente a Bíblia nos chama muita atenção para esse aspecto da coinonia, que é o nosso relacionamento com Deus, onde o homem se relaciona com Deus, onde o homem mantém comunhão com Deus. Fica a dica aí de você ir lá no canal do YouTube da Igreja Evangélica Presbiteriana Bela Vista. Foi lançado, foi hoje, foi, Samuel? O vídeo de relacionamentos? Foi hoje de manhã, né? Terça-feira, comunicação, já está, terça-feira está rodando aí, e agora que eu fui ver, está ótimo. Então, irmãos, vai lá, se você ainda não se inscreveu, ainda, não, já está lá que eu vi, Samuel. Só eu que vejo. O vídeo que a gente gravou, só eu que estou vendo, sou privilegiado. Pois bem, quando é que vai sair? Terça-feira, irmãos, ó, vai lá no canal da igreja no YouTube, se inscreve, assina, clica lá no sininho, né? YouTube, tá? Toda terça tem um vídeo novo lá, e essa terça vai ser lançado um vídeo sobre relacionamento, né? Princípios de relacionamentos. E a comunhão é que é um relacionamento com Deus. A ideia de um relacionamento com Deus que a gente precisa manter, que nós precisamos manter. Então, eu quero falar aqui sobre koinonia. O que significa koinonia, irmãos? O que é que significa comunhão? Eu me lembro de quando eu era jovem, o pastor Demontier, que era o pastor da igreja aqui, ele fez um culto falando sobre koinonia, ele passou o culto inteiro falando. Quando ele dizia koinonia, a gente dizia comunhão. Quando ele dizia comunhão, a gente dizia koinonia. E aquilo marcou, eu estou repetindo aqui, olha, irmão. Plagiando aqui, né? Então, o primeiro aspecto aqui sobre koinonia, aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, que nós acabamos de ler, e vou repetir para você, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, na koinonia, no partir do pão e nas orações. Um dos aspectos que a gente percebe sobre o que é koinonia, à luz da palavra de Deus, koinonia significava partilhar a amizade de uma certa permanência, do convívio dos crentes se ajuntavam. E eles tinham ali um relacionamento próximo, ou seja, comunhão. Era a igreja em comunhão, era a igreja junta. Era a igreja ali mantendo um relacionamento, as pessoas mantendo um relacionamento de amizade, de irmandade, enfim. Era o que nós podemos chamar de uma grande qualidade de estar juntos. Comunhão, nesse aspecto de partilhar amizade, seria uma grande qualidade de estar juntos. Quando eu perguntei para você se você queria estar em outro lugar, é exatamente essa ideia que eu estava em mente. A ideia da comunhão, que é exatamente a grande qualidade de estar juntos, o desejo de estarmos juntos como igreja. A igreja está em comunhão e nós não estamos simplesmente num ajuntamento sem intenção ou mesmo sem qualidade. É um ajuntamento de qualidade, um ajuntamento realmente onde nós amamos estar juntos. A igreja primitiva, ela se deleitava, ela encontrava deleite na comunhão, de estar juntos, todos os dias, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, ali é todos os dias, irmão, no partir do pão e nas orações. A igreja tinha prazer, tinha deleite na comunhão, na koinonia. Às vezes a gente peleja aqui para juntar um punhado de crente e uma dificuldade maior do mundo, Ricardo. A gente combina aí um café da manhã, a gente combina aí um chá da tarde, combina um passeio como esse aqui, faz promoção, às vezes a gente até paga para o irmão ir. Mas é dificuldade para o sujeito ir, para estar junto, para manter a comunhão. A igreja primitiva tinha esse deleite em estarem juntos uns com os outros, e especialmente no partir do pão, que era
que era ali uma refeição. Era um café da tarde, era um almoço, era um café da manhã, era uma refeição que a igreja fazia junta. Eu tenho chamado os irmãos para tomar café da manhã todo domingo, 9 horas da manhã. Eu comecei isso já depois da pandemia, né, para cá. Eu comprando 10 carioquinhas, eu pensei assim, se vier, né, algumas pessoas, 10 carioquinhas vai dar, porque lá de casa eu como um, a Denise come um, o Levi não quer comer pão de manhã, nem a Lia não quer comer pão de manhã. O Davi ainda come um pãozinho, pronto, e sobra 7 aí para quem vier, né? E eu também digo para quem quiser, traz também. Mas ainda sobra pão, eu fico pensando, o menino come depois da DBD, né? O Alex vai ali tomar um cafezinho, depois da DBD, o Chad vai lá sempre e come também. Tem que chegar antes do Chad, né? Depois que terminar a escola bíblica dominical. Mas enfim, eu comecei comprando ali 10 pãezinhos, pensei, né? Se for pouco, no domingo que vem eu aumento. Mas, irmãos, já faz o quê? Tem uns 6 meses? Tem mais de 6 meses? Eu ainda não precisei aumentar o número de pães, irmãos. Não tem algum problema nesse negócio aí. O café é uma delícia, porque todo mundo que prova o café que a Denise faz, o café é bom. Não sei se estão puxando o saco dela, né? Mas o elogio sempre vem. Enfim, a igreja primitiva, ela realmente encontrava deleite de estar juntos, e especialmente no partir do pão, que era uma refeição que eles faziam juntos, fraternalmente, inclusive a ceia do Senhor. Eu quero que você entenda que é necessário a gente prestar atenção, notar que esse relacionamento que a igreja nutria, que a igreja vivenciava, era um relacionamento baseado num conhecimento revelado, um conhecimento cristão. Quando a gente lê na primeira epístola, ou melhor, na primeira carta de João 1, verso 3, que diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, João estava falando que essa informação, esse detalhe muito interessante, era o pivô da unidade, da comunhão da igreja primitiva, era o que selava aquela comunhão, era exatamente o conhecimento mútuo dos cristãos daquela época. Então, somente quem tinha comunhão com Jesus, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, que realmente dava a importância e a verdadeira significância à comunhão. Eu me lembro de um culto aqui, de uma mensagem que eu preguei já faz algum tempo, mas uma frase que eu disse que depois algumas pessoas começaram a reproduzir isso. Pastor, eu gostei daquilo que o senhor disse. Eu disse, olha, quem tiver comunhão com Deus vai ter comunhão comigo. Mas se a pessoa não tiver comunhão com Deus, dificilmente ela vai conseguir ter comunhão comigo. Dificilmente ela vai conseguir se dar bem comigo. É exatamente isso que eu quero que nós notemos, que aquilo que ligava os irmãos, aquilo que dava liga na comunhão, a igreja primitiva, era exatamente esse conhecimento básico, conhecimento comum, revelado pelo próprio Cristo, era a comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Quantos aqui têm comunhão com Deus? Diga amém. Então você é meu amigo, irmão. Você é meu irmão. Somos família. Nós temos comunhão. Nós partilhamos de amizade. Nós partilhamos de um amor fraternal. Isso é koinonia. Isso é comunhão. É querer estar juntos. Eu entendo que às vezes a gente não consegue organizar as agendas, né? Às vezes não é possível estar junto. Mas eu não entendo quando é a opção não estar junto. Quando é decisão não querer estar junto. Quando é decisão não querer partilhar do amor fraternal junto com as igrejas. Nós temos que expurgar isso do nosso meio. Amém? Sim ou não, irmãos?
Um segundo significado da palavra comunhão, e eu gosto muito dessa, que significa uma divisão prática, literalmente partilha. É um pouquinho diferente de compartilhar. Porque a partilha, a gente partilha o que nós temos, dividindo com aqueles que não têm, literalmente. E Paulo vai usar essa expressão em vários textos, mas no livro de Romanos, na segunda carta aos Coríntios, nós temos uma conexão muito importante com as doações que Paulo estava levantando, a coleta que Paulo estava fazendo para levar a Jerusalém e atender as necessidades dos irmãos que estavam empobrecidos em Jerusalém. Quando a gente lê Romanos 15, 26, Paulo diz o seguinte: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia. Ele se refere a toda a região da Macedônia, toda a região da Acaia. Os irmãos que entenderam, nós vamos levantar aqui, fazer uma grande coleta para enviar para Jerusalém e atender as necessidades dos irmãos que estão lá, que estão passando alguns aperreios, né? E Paulo diz: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantaram uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios 8, versículo 3 e 4 e 5, ele está falando sobre a mesma situação. Ele diz o seguinte: porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens. É alguém que pegou daquilo que tinha, daquilo que possuía, à medida que eles tinham dos seus próprios bens, de livre vontade, e até mesmo acima daquilo que eles podiam, daquilo que estava nas condições deles. Versículo 4. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Eles pediram assim: deixe-nos participar desse projeto, nós queremos ofertar, nós queremos também doar, nós queremos estar nessa comunhão, nessa koinonia, partilhar um pouco que nós temos para atender as necessidades dos que estão necessitados em Jerusalém. Versículo 5, Paulo diz assim: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram de si mesmo ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Se entregaram na obra, se envolveram na obra, é koinonia. Sabe quando a gente faz aqueles projetos aqui de ação social, que todo mundo se mobiliza, alguém vem aqui, ajeita um cabelo de alguém, outro vem e faz aquela aferimento de pressão, e faz também aquele aferimento da glicemia, coloca flúor nos dentes, aplicação de flúor, faz escovação, ensina sobre escovação, corta cabelo, conta historinha com as crianças, pinta o rostinho das crianças, compra ali uma pipoca, distribui uma pipoca, um refrigerante, um cachorro quente. Ajuda de alguma forma. Alguém que sai, que vai buscar, pastor, não se preocupe não, que eu vou ali e eu vou trazer um bocado de gente para a gente fazer uma festa maravilhosa. Eu me lembro que na última ação social que nós tivemos aqui, o Alex se encarregou pode deixar que eu vou chamar o povo. E eu fiquei pensando: como é que ele vai fazer isso mesmo, meu Deus? Foi tu e quem, Alex? Tu, Magal e Alex. Meu irmão, mas veio gente para cá. Eu não sei o que foi que ele prometeu, né, irmãos? Ele prometeu alguma coisa para o povo, mas veio gente, viu? Foi buscar. E a igreja aqui estava partilhando. Nós fizemos ali um bazar que era de graça, entendeu? A pessoa entrava lá e escolhia 2, 3 peças roupas boas, foram selecionadas, né? Tudo arrumadinho no ponto de entregar. Atendendo a necessidade de muita gente, brinquedos para as crianças, foram coletadas doações para a gente doar às crianças, brinquedos. Nós fizemos um dia maravilhoso aqui de atendimento à comunidade, o pessoal do bairro aqui da Bela Vista. Na segunda carta de Coríntios 9, versículo 13, Paulo diz assim: por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros.
Isso é koinonia, irmãos. Um outro aspecto da koinonia é poder compartilhar, ou melhor, partilhar os seus bens. Ontem pela manhã, um irmão entrou em contato comigo e disse: pastor, está acontecendo isso na minha casa, aconteceu isso na minha família, o gás acabou, eu estou sem saber como é que eu vou fazer, o senhor pode me ajudar com alguma coisa? Eu disse: rapaz, até o final do dia eu lhe dou uma resposta. E aí eu estava só esperando chegar em casa. Cheguei em casa e disse: amor, tem algum gás aqui em casa? Um gás de cozinha que a gente pode... Ela disse: amor, só tem um que está sendo usado lá embaixo. Aí eu: posso dar aquele gás? Pode. Aí eu liguei para o irmão: irmão, tem um gás aqui, vem buscar. Aí ele veio buscar, ligeiro, pastor, estou indo. E ele veio, levou o gás. Depois que ele levou o gás, eu subi e disse: irmão, aquele gás era nosso ou era do Keléu? Eu disse: agora eu não sei, que se era meu ou se era do Keléu, eu já dei. Eu já dei, se o Keléu quiser cozinhar, ele pode ir lá para casa que ele pode cozinhar. A gente partilha, irmão. A gente partilha. E assim Deus vai abençoando. A comunhão cristã é algo prático, é atitude. E Paulo encarava esse tipo de atitude como parte da obrigação espiritual do crente. Às vezes a gente acha que ser espiritual é apenas vir aqui orar, ou a pessoa te pede ajuda e diz: eu vou orar por você. Meu irmão, dá para fazer alguma coisa a mais do que isso, amém? A pessoa chega pedindo uma ajuda, expondo o problema dele, expondo a situação dele, aí você simplesmente diz: eu vou orar por você. Por que você não lembra de que pode ir além das orações, que pode estender a mão? Isso é comunhão, partilhar. É lógico, eu já me senti explorado algumas vezes, né? É lógico que tem aí os exploradores, os sabidinhos, né? Mas isso não pode esfriar o nosso coração. Não deve esfriar o nosso coração. A gente tem que partilhar, irmãos. Isso significa comunhão. Nós fomos chamados para viver em comunhão. E Paulo entendia isso como uma obrigação espiritual também. Não havia melhor maneira de demonstrar a prática, ou de forma prática, a unidade da fé, ou melhor, a unidade da igreja. Não tinha maneira melhor da gente mostrar como é ser igreja do que dessa forma da koinonia, na partilha. Não existia melhor maneira de pôr em prática o cristianismo. É fácil falar sobre generosidade e pregar sobre generosidade. Mas a gente tem a oportunidade também de converter as palavras em atitudes. Sim ou não, irmãos? Fazer com que as nossas palavras virem ações, atitudes. Um terceiro aspecto da koinonia é que existe uma koinonia, vamos assim dizer, que é uma cooperação com a obra de Cristo. Bom, basicamente koinonia é comunhão, né? É o ajuntamento da igreja, é os irmãos estarem num convívio, numa mutualidade, é partilhar um pouco do que tem, né, dos seus bens, mas também, em meio a tudo isso, existe a koinonia, que é a cooperação na obra da pregação do Evangelho. Abra sua Bíblia em Filipenses 1. Nós vamos ler dos versículos 3 a 7. Filipenses 1, do verso 3 ao 7. Quem encontrou pode dizer amém? Paulo diz assim, Filipenses 1, do 3 ao 7. Filipenses 1, do 3 ao 7. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir
isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Especialmente nesse versículo 5, a palavra que aparece aqui, cooperação, pela vossa cooperação, é pela vossa koinonia. Pela vossa koinonia do Evangelho. Aqui traduzido como cooperação. Como assim? Nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós participamos da graça. Recebemos a graça, a salvação, o perdão dos pecados, a regeneração, o novo nascimento. Todos nós temos parte nesse dom de Deus, a graça. São pessoas reunidas entre si porque têm uma dívida com Deus. Nós temos uma dívida com Deus, uma dívida com a bondade e com a graça de Deus. Eu e você somos devedores ao Senhor por sua graça e misericórdia. E, portanto, igualmente, nós cristãos que cremos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, também somos participantes na obra do Evangelho. Somos cooperadores. Tem esse aspecto da koinonia como cooperação na propagação do Evangelho, em espalhar a boa notícia, como devedores da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Também somos participantes na obra do Evangelho, da propagação. Não é só participar do dom, mas também de uma tarefa de promover o reino de Deus, de promover o Evangelho nessa sociedade. Isso é koinonia. Nós não queremos apenas ser um clubinho santo. Nós não queremos apenas nos tornar um clube social, um grupo social. Somos cooperadores na obra de Cristo, de propagar o Evangelho, de espalhar o Evangelho, de anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Amém? Isso é koinonia, irmãos. É entender que somos participantes da graça, mas também somos participantes da obra do Evangelho, como devedores em Cristo Jesus, devedores por seu amor, por sua graça, por seu perdão. Nós também somos chamados a essa tarefa de compartilhar o Evangelho do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus pela cooperação, ou seja, pela koinonia dos irmãos, os filipenses. A igreja que se reunia em Filipo, na cidade de Filipo, nessa obra de pregar o Evangelho. E Paulo vê que eles estavam presentes em situações, como ele mesmo diz, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo sentia um suporte em pregar o Evangelho, em promover o Evangelho. Nós estamos aqui para ser uma igreja relevante no bairro da Bela Vista, amém, irmãos? Eu quero ser uma igreja relevante no bairro da Bela Vista. Eu quero que nós sejamos uma igreja que desempenhe um papel relevante na promoção do Evangelho aqui. Mas isso não é tarefa de um só homem. É tarefa da igreja, na koinonia, nós promovemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nesse lugar. Todos somos devedores. Só eu não, irmão. Não é só o irmão Joel, não. Todos somos devedores da graça. E somos também participantes da comunhão. Essa comunhão, essa koinonia, na vida cristã, ela também tem esse aspecto da comunhão da fé. Ou seja, o cristão nunca é uma unidade isolada, Nós não somos ilhas, nós não somos arquipélagos, e quando eu digo arquipélagos, porque a gente parece assim, a gente pode estar até pertinho, mas não estamos ligados, Existe aí uma ruma de água nos separando. Então, nós não somos unidades isoladas, nós somos membros
ligados no convívio de fé, é uma koinonia de fé, nós partilhamos da mesma fé, nós partilhamos do mesmo Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Isso tudo tem um aspecto da koinonia na vida do crente, na vida cristã. Nós não somos unidades isoladas, somos um só corpo. Temos um só Senhor. O cristão vive sobre uma só esperança, a esperança da glória. Amém, irmãos? Estávamos cantando aqui, e ele virá, e ele virá, né? Ele não vem buscar uma pessoa, ele vem buscar uma igreja, um povo, um povo. Aleluia. O último aspecto que eu quero falar sobre koinonia é que a koinonia, nós somos chamados a vivermos a vida cristã em uma koinonia com Cristo. E aí tem a ver exatamente com o culto desta noite. Com esse memorial de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz por nós. Todo crente é chamado para a koinonia com Cristo, o Filho de Deus. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para viver em comunhão, para estar em koinonia com Jesus. Eu fui chamado para estar em comunhão com Jesus. Você foi chamado para estar em comunhão com Jesus. E todos juntos com Jesus. E esta comunhão, ela é achada, nós especialmente encontramos essa comunhão exatamente aqui, na ceia do Senhor. Também na primeira carta de Paulo, capítulo 10, Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Paulo diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Nós somos chamados a estarmos unidos a Cristo, a termos koinonia com Cristo, a termos comunhão com Cristo. O cálice e o pão são a koinonia. O corpo e o sangue de Cristo são a koinonia. Quem aqui já fez primeira comunhão? De gente, né? O que é a primeira comunhão? É você comungar a primeira vez lá, né? Comer o corpo de Cristo. Você fez lá o preparatório todinho. Como é o nome daquilo? Crisma, é? Espera aí, calma. Catecismo, era isso. Faz o processo todinho. Faz o processo todinho para você fazer a primeira Eucaristia, que é a primeira comunhão, né? Não? Eu estou enganado, né? Nunca fiz isso, né? Mas eu estou entendendo aqui que eu acho que é isso por aí. Mas enfim, é o pão, é o vinho, é o corpo, é o sangue de Cristo, que nós fomos chamados a nos unir a Cristo, a termos koinonia com Cristo, comunhão com Cristo. Quase trava, né? Irmãos, nesse aspecto, quando Paulo escreve aqui esse capítulo 9 de 1 Coríntios, ele está dizendo que nós não podemos participar de qualquer mesa religiosa, né? Aí é onde está a ideia da koinonia. Nós não podemos participar de qualquer mesa religiosa. Nós não podemos tomar parte
Nós não podemos ter koinonia com qualquer mesa religiosa. A gente precisa ter esse discernimento. Por que Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, que a gente sempre lê antes de fazer a Santa Ceia, a gente vê a advertência de Paulo dizer, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão, beba do cálice. Fazer um exame de si mesmo. Ver se você realmente está sentando em qualquer mesa, em qualquer hora, em qualquer dia, e depois senta na mesa do Senhor também, senta na mesa ali do Buda, senta na mesa do cão, do mundo, e depois vem sentar na mesa com Jesus. No capítulo 9 de Coríntios, Paulo está falando, está advertindo exatamente que participar de uma mesa religiosa, quer seja ela cristã, seja ela judia, seja ela pagã, vai envolver a comunhão como um ser adorado, com o ser adorado. Você vai estar tendo koinonia com o ser adorado. Quando Jesus chamou os seus discípulos para fazer a ceia, a chamada última ceia, a santa ceia, Jesus disse, eu estou muito... Vou usar a palavra ansioso, né? No sentido de que ele estava desejando muito. Jesus estava desejando muito aquele momento com seus discípulos. Era um momento de koinonia, de ajuntamento. Era um momento de ter parte. Era um momento em que, semelhantemente, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele fala com Pedro, né? Deixa eu lavar os teus pés. E Pedro diz, epa, não, o Senhor não vai lavar meus pés, não. Não pode não. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Você não tem koinonia comigo. Você não tem comunhão comigo, Jesus estava dizendo. Aí Pedro exagera mais um pouquinho. Pois então me dá um banho, Jesus. Pode me banhar, Jesus. Não, é só os pés mesmo. Participar de uma mesa religiosa, irmãos, é tomar parte. E é exatamente aqui na ceia do Senhor, acima de tudo, os crentes se encontram com Cristo, mas também nós nos encontramos uns com os outros. Amém? Nós nos encontramos uns com os outros. É koinonia, é comunhão. Se tem uma coisa que Deus realmente zela, que Deus realmente luta, vou usar essa expressão, que Deus luta pelo seu povo é pela comunhão. E se tem uma coisa que Satanás luta contra, é contra a comunhão. Foi domingo passado que eu falei um pouco sobre isso, foi, né? As 7 coisas que Deus aborrece, né? A maioria das coisas lá era só para dividir, mano. As coisas que Deus aborrece são coisas que vêm para separar, vêm para dividir. Porque Deus quer ajuntar. Deus quer o ajuntamento do seu povo. Somos um só corpo, sobre um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus. Então, na ceia do Senhor, irmão, na noite de hoje, que estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, é uma noite onde nós nos encontramos com Cristo, mas também nos encontramos uns com os outros. Koinonia. Koinonia. Koinonia cristã, koinonia do crente, é exatamente o vínculo que liga todos os crentes uns aos outros e especialmente a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus. Isso é ceia do Senhor, irmãos. Esse é o motivo da nossa celebração nessa noite, é o motivo de nós nos reunirmos nessa noite. E repito, nesse aspecto da comunhão com Cristo, da koinonia com Cristo, nós não podemos, Paulo diz, nós não podemos participar da mesa de Cristo e depois participar da mesa de demônios, irmãos, não dá. Nós não podemos sentar aqui com Jesus e partilhar do pão e do cálice, de ter parte com Jesus, depois sentar na mesa com cão e ali ter parte com ele também. Não existe isso aí.
Por isso, Paulo nos chama a um momento de reflexão, Paulo nos chama a um momento de autoexame. Deus está nos chamando para a comunhão, Deus nos chama, Jesus Cristo está nos chamando, Ele quer ter comunhão conosco. Nós somos chamados para estarmos ligados a Cristo, nós somos chamados a ter parte com Cristo. Foi o que Cristo desejou estar com os seus discípulos na noite da ceia, foi o que Cristo desejou ao lavar os pés dos seus discípulos, é fazê-los entender que eles deveriam ter parte com Cristo, e que Cristo também tem parte com eles, são participantes na vida e na morte. É como no casamento. Lembra que a ideia de koinonia também está ligada no casamento? Vamos partilhar a vida. Tudo que a vida nos dá, né? Nós vamos partilhar. Alegrias, tristezas, sofrimentos, triunfos, enfermidade, saúde, tudo que a vida nós vamos partilhar. Todos os desafios que vierem, eu e a Denise, nós partilhamos. Todo desafio da Denise é meu, todo desafio meu é da Denise. Não tem como a gente separar esse negócio. Nós temos parte um com o outro. Eu tenho koinonia com a Denise. Para o resto das nossas vidas. Acabou. A ideia é a mesma com Cristo. Na vida cristã, existe esse aspecto da koinonia, nós com Cristo, é o que Paulo diz, nós somos chamados para comunhão com Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Amém? É disso que se trata essa mesa nessa noite. É disso que se trata esse momento. Todo culto de Santa Ceia, a gente faz uma pequena reflexão, né, desse momento. Todo culto de Santa Ceia, a gente faz uma pequena explanação sobre o significado da ceia do Senhor. Exatamente para você tomar ter um pouco de discernimento, para você não fazer isso de forma ignorante. Para você não fazer isso sem conhecimento. E aí não sou eu que vou lá lhe entregar o pão ou retirar o pão. Você vê que Jesus, quando juntou todos os discípulos, tinha um lá que era o traidor, que era o Judas. Mas ninguém tomou o pão das mãos de Judas. Ele sentou à mesa com Jesus, comeu junto com Jesus, mas ele não tinha koinonia com Jesus, porque ele também sentou lá na mesa com os fariseus, tramando contra Jesus. Não podemos sentar à mesa com Cristo e depois sentar à mesa com os demônios. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Mas eu acho que eu nunca preguei tão rápido na minha vida. Mas é porque ainda tem aqui, né? Celebração, irmãos. O que significa koinonia, irmãos? Comunhão. Irmãos, a mensagem de hoje à noite não é simplesmente informativa, não. É desafiadora. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Não é só para você saber o que significa a palavra, essa palavra bonitinha, koinonia. É o desafio de nós sermos igreja, o desafio de nós convertermos a nossa mensagem, atitudes, em ações. É a gente olhar para dentro de nós mesmos e pensar assim, puxa, será que eu estou me esforçando, estou fazendo a minha parte?
Foi falado aqui hoje sobre, o próprio Ricardo compartilhou hoje de manhã, né? E já foi mencionado hoje à noite. Os irmãos que se propuseram ir lá ajudar na reforma na casa do irmão Ricardo. Eu me lembro que tempos atrás, quando a Denise se operou da coluna dela, algumas irmãs da igreja imediatamente se disponibilizaram de vir aqui em casa. Nós tínhamos os nossos filhos ainda muito pequenos. Teve irmã que veio aqui e fez faxina na nossa casa. Teve irmã que veio aqui e fez almoço para nós. A irmã Remita mesmo foi uma delas, né? Outro dia eu estava aqui em casa cansado. Aí o telefone ligou, tocou e era o Ramon. O Ramon disse: pastor, estou aperreado aqui, me ajude. Eu disse: que foi, Ramon? O carro não quer pegar. Eu disse: onde é que você está? Aí eu estou bem aqui perto do Pinheiro. Tá bom, vou já ir. Aí eu botei as ferramentas tudo dentro do carro. Dou uma de mecânico de vez em quando, sabe? Aí eu cheguei lá, olhei. Eu disse: Ramon, faz o seguinte, enfia o pé todinho no acelerador e dá na chave que esse carro vai pegar. E o carro pegou. Ele disse: pastor, foi o que o senhor fez? Não fiz nada, não. Quem fez foi tu. Mas ele tinha já tentado, não tinha conseguido. Mas ele estava aperreado, estava com a mulher dentro do carro lá. Era noite, né? Era de noite. E eu fiquei feliz porque ele se lembrou de mim. Eu não me senti incomodado dele ter me ligado. Eu fiquei feliz. Puxa, ele lembrou de mim. Vou lá socorrer o cara. E eu fiquei mais feliz ainda porque eu consegui tirar ele do prego. Consegui ajudar. A gente atender as necessidades uns dos outros. Essa semana ali, sexta-feira eu acho, a irmã me ligou, ela tentou 1 ou 2, 3 vezes, eu não tinha visto a ligação, de repente eu consegui, aí retornei para ela a ligação. Ela disse: pastor, nós estamos aqui aflitas com determinada coisa, estamos chorando, o senhor pode vir aqui rapidinho? Já, chego já aí. Era só uma oração, era só um tempo de conversa. Nós somos família, somos koinonia, irmãos. Eu não tinha nem merendado ainda, estava cansado e estava com fome, mas graças a Deus cheguei lá, me deram 2 copos de biscoito. Maravilha. Koinonia, irmãos. Comunhão. É o desafio, irmãos, é o desafio de nós rompermos o discurso. Todo dia nós temos a oportunidade de fazer coisas boas, irmãos. Todos os dias. E não nos custa nada. Às vezes compartilhar o que nós temos, às vezes ajudar alguém com os nossos bens, ou com o nosso tempo. Simplesmente ajudar. Estender a mão. Isso é ser igreja, isso é comunhão. É o desafio da gente sempre fazer mais. Isso é ser igreja. Nós precisamos nos tornar uma igreja relevante nesse bairro, mais ainda. Se a gente já tem alguma relevância aqui, eu quero que nós sejamos mais ainda. Eu sei que Deus quer que nós sejamos mais ainda. Amém, irmãos? O nome de Cristo seja glorificado, seja exaltado. Que o nome de Cristo seja reconhecido nas nossas vidas e através das nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, ó Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo teu amor. Somos devedores. Jamais poderíamos pagar essa dívida, Senhor, contigo. Pai, nessa noite nós reconhecemos as nossas necessidades diante do Senhor. E como é uma noite de
de comunhão, de koinonia, Senhor. Te pedimos perdão pelas vezes que nós somos rebeldes, negligentes, somos falhos, relapsos, Senhor, pelas vezes, meu Deus, que temos desagradado a Ti, pelas vezes, Senhor, que a gente tem se envolvido com outras coisas que não é do Teu agrado. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas transgressões, lava-nos, ó Deus, purifica-nos, passa sobre nós o Teu sangue precioso. Queremos comunhão contigo, queremos koinonia contigo, Senhor. Transforma o nosso ser, ó Deus, nos ajuda a termos koinonia uns com os outros, a mantermos a comunhão uns com os outros, o amor uns com os outros, a mutualidade uns com os outros, Senhor, que é o desejo do Teu coração e nós sabemos disso. Queremos cumprir a Tua palavra, queremos usar de misericórdia, de generosidade uns para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. E nesse momento especial, queremos consagrar diante do Senhor o pão e o cálice. O pão que é símbolo do corpo de Cristo, o cálice que é símbolo do sangue de Jesus, vertido naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Consagramos a Ti esses elementos, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Que ao comermos do pão e bebermos do cálice, Senhor, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Onde estão os diáconos que vão nos ajudar aqui? O Ricardo já deve ter falado com alguns, né? Acho que é o irmão Francisco, aleluia, a irmã Cristiane. Aleluia. Pode ser. Irmão Damião, né? Bernardo vai ajudar, vai aqui. E a irmã Francisca, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Vamos louvar o Senhor enquanto os irmãos vão distribuir. E você vai tomando e vai esperando, tá, irmãos? Irmãos, eu já abençoei, viu? Já pode servir a igreja. Aleluia. Pode servir, irmãos, pode servir. Teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, aceita o nome de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Poder sim, prova o pecador,
purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Queres entrar no serviço Seu sangue real. tem poder. Seu sangue tem poder, sim, tem Queres ser também um servo real? Queres também ser um servo leal. Terás de seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só do sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Há poder, Sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Aleluia! Você que está com comunhão com Cristo, você que tem comunhão com Cristo e com a igreja do Senhor, está distribuindo agora. Alguém aí não pegou o pão ou o cálice? Todos estão prontos. Aqui o altar também. O pão está chegando agora, calma. Esse momento, né, irmãos? Esse é um momento especial. Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer isso juntos. Amém. Obrigada. Fazer isso juntos. Esperar que todos estejam com seu pão, com seu cálice à mão, né? E aí, com alegria, com reverência e temor ao Senhor, comamos do pão e bebamos o vinho e depois vamos glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. digno é o Rei que a morte venceu. Cante. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Cante com alegria. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Declare isso. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Tremenda graça! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É uma graça maravilhosa, graça abundante. Feche seus olhos, irmão. Nós vamos pedir do Senhor a bênção dele sobre essa semana. Semana passada agora, né? Semana passada eu recebi vários pedidos de oração. Desde domingo passado, são vários pedidos de oração. Me encontrei ao longo da semana com várias situações na família de algum irmão da igreja. E eu quero orar nesse momento, na comunhão dos irmãos, amém? Porque quando a igreja reunida ora, o céu se abre. Quantos creem assim? Pode dizer amém? Você crê nisso, irmão? Crê nisso, amém? Então vamos juntos. Paulo dizia, ó, lutem comigo em oração. Paulo chamando a igreja para orar. Então vamos juntos aqui em nome de Jesus. Venha comigo em oração. Senhor Deus, querido e amado, Deus, meu Deus, depois desse momento de comunhão, esse momento do partir do pão, Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, a Tua intervenção nas causas, as causas de cada família, irmãos, de cada família, de cada irmão aqui presente, meu Deus. Existem algumas situações que já foram mencionadas, Pai, nós continuamos a clamar a Ti. Situações que envolvem depressão profunda, situações que envolvem internação no hospital, Senhor. Situações em que marido e mulher estão ali vivendo uma situação de discórdia. Pai, nós pedimos que o Senhor possa entrar com a Tua providência. Pessoas ainda sobre o cativeiro do pecado, dos vícios. Sim, Deus, pedimos a Tua intervenção, o Teu agir. Nós Te somos gratos porque nós já temos visto grandes coisas que o Senhor fez. Grandes milagres, curas, sinais e prodígios, vidas transformadas. Tu és um Deus que trabalha. E nós não somos merecedores, nós não nos achamos merecedores, mas é por Tua graça que clamamos a Ti, a Tua intervenção, o Teu agir, o Senhor despedaçando o jugo opressor, o jugo do inimigo, que o Senhor repreenda a enfermidade, repreenda a opressão, repreenda, Senhor, toda ação maligna, toda enfermidade física e maligna, ó Deus, apenas uma palavra do Senhor, uma ordem que o Senhor der, o inimigo cairá por terra. E nós estamos aqui unidos numa só fé, num só espírito, num só propósito, Senhor. Apresentamos estas causas diante de Ti. Nós cremos que Tu és o Deus de bondade e misericórdia. Confiamos no Teu poder, Senhor. Que nesta semana, Senhor, seja uma semana de muitos milagres, de muito agir. Possamos sentir, ó Deus, perceber o Teu agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga a sua mão. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, e seja com o povo de Deus espalhado pela face da terra, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você que recebe, diga amém. Amém. Louvado seja Deus.